um exercício número 1, a letra B. Por favor, marca letra B. Exercício número 2, Universidade Federal de Santa Maria. Diz assim: eu briguei, apanhei e sofri. Aprendi, eu cantei, eu berrei, eu chorei, eu sorri. Eu saí para sonhar do meu país. E foi tão bom, não estava sozinho. A praça era alegria sadia. O povo era senhor, e só uma voz, numa só canção. E foi por ter posto a mão no futuro que no presente preciso ser duro, que eu não posso me acomodar, quero um país melhor. Então, a ideia do exercício é a expressão clara, tá, da chamada Carta República de Milton Nascimento, mostrando a situação dos artistas presentes no Brasil, que muitos deles eram exilados ou se exilavam buscando uma condição de vida melhor, porque dentro do território brasileiro eles acabaram sendo perseguidos. Então, a letra da música Carta à República, de autoria de Milton Nascimento e Fernando Brant, mostra, embora seja ainda adequada à atualidade, é uma expressão da resistência à ditadura militar e da luta pela democratização política nos anos 80. Sobre esse período, é correto afirmar o período da década de 80, ou seja, final do regime militar, o que está acontecendo no Brasil. Diz assim: a partir do final dos anos 70, os movimentos sociais, tanto no campo quanto na cidade, deram novo impulso às atividades sindicais, liderados principalmente pela CUT, pela UNE, pelo MST, CONTAG e partidos políticos de oposição à ditadura. Marca a alternativa 1 como verdadeiro. Começa a surgir diversos grupos, diversos movimentos sociais contrários ao movimento dos militares no regime militar. Então, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, tá? A União Nacional dos Estudantes, tá? E o MST são movimentos liderados por indivíduos que eram contrários à ação do regime militar. Então, marca 1 como verdadeiro. 2, a anistia aos presos políticos e aos exilados resultou em uma ampla campanha popular vitoriosa em 1979, possibilitando a conquista do pluripartidarismo nos anos 80. Correto também, porque em 1979, como nós acabamos de falar no início da aula, em 1979 nós tivemos a lei da anistia, a permissão do retorno para o território brasileiro de todos aqueles que foram exilados, perseguidos e tudo mais. Então, a partir dos anos 80, nós temos a formação do pluripartidarismo, extinção da Arena e extinção do MDB. Da Arena surgem outros partidos, como o PDS, depois o PP e o PFL. Depois nós temos do MDB, surge novamente, tá? O PTB, o PDT, o PT e o PMDB propriamente dito. Então, marca como verdadeiro a afirmativa número 2. 3, a partir dos últimos meses de 1983, intensificou-se a campanha pelas eleições diretas para presidente da República, tornando-se vitoriosa com a aprovação da emenda de Dante de Oliveira em abril de 1984. Tá tudo certo, exceto a parte que fala que ela foi vitoriosa. Nós falamos claramente que ela perdeu, ela não foi aprovada. Então, por favor, marca a alternativa 3 como falsa. A emenda direta já do Dante de Oliveira não foi aprovada. Marca aí como falso. Alternativa 4.
A vitória eleitoral de Tancredo Neves por eleição direta, já vou parar aí. O próprio exercício número 1 fala que foi eleição indireta e é a nossa resposta correta. Diz assim, na eleição do candidato da oposição, Tancredo Neves pela via indireta. Então, eu já paro aí, nem vou continuar, porque não foi de forma direta, e sim de forma indireta. Então, corretas somente 1 e 2, portanto, a letra A, ok? Portanto, a letra A. Então, essa é a ideia primordial a respeito do regime militar. Então, temos assim, Universidade Federal de Goiás, exercício número 3. No trecho da composição, leia o trecho da composição a seguir. Mas, se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. A tua piscina está cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos e o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para, não para, não para. Então, o trecho da música do Cazuza. Vocês talvez tenham ouvido falar, conheçam ou gostem de alguma música do Cazuza. Foi um dos grandes nomes, tá, da música popular brasileira na década de 80. Então, assim, datada de 1989, a composição de Cazuza integra o repertório do rock nacional, atingindo um público amplo. Essa exposição exprime uma relação entre a vivência dos jovens e a apreensão de seu tempo. Quando, letra A, vincula o presente e o futuro, expressando a incapacidade de mudança cultural juvenil dominada pelo autoritarismo, muito pelo contrário, tá? Ele pregava justamente essa visão do enriquecimento da autonomia dos jovens. Então, joga fora a letra A. B, contraria a vivência subjetiva do tempo, subordinando a experiência do indivíduo ao coletivo em desafio e em defesa do patriotismo. Então, joga fora, ele nunca põe essa ideia do indivíduo em relação ao coletivo, e sempre a ação de todos que vão influenciar o indivíduo. Joga fora a letra B. Letra C, recusa da memória sobre o passado, ele não recusa, ele vai reviver a memória do passado, tá? Tentando se liberar das ocorrências opressoras das décadas anteriores que afetam a juventude resistente. Então, joga fora, ele não recusa, ele vai fazer um resgate fundamental dessas situações. Letra D, identifica o conflito entre gerações, revelando o desejo da juventude do presente em criticar as referências éticas que conduziram à transição da democracia. Então, essa seria a nossa letra correta, a letra D, porque a juventude ela entra em contradição com os pressupostos do passado e quer estabelecer novas visões para que possa ter um futuro adequado e um futuro melhor. Certo? Conforme nós falamos, vamos fazer somente 3 exercícios, porque são vários exercícios. Ontem nós já fizemos um número de exercícios, hoje fizemos também mais 3 exercícios. Portanto, a gente pode colocar agora uma projeção para a gente poder continuar a nossa abordagem acerca do período que entra a década de 1980. Tá? Então, é o seguinte, muito importante primeiro falar que os pais de vocês, tá? Deixa eu ver. Basicamente, sem exceção, os pais de vocês viveram a década de 80. Se o seu pai tem 40, tem 50, na casa de 40, 50, 60 anos,
todos eles viveram, então, a época aliás, a década de 1980. E lembra, pode ser que lembre, algumas condições que viveu na década de 80, principalmente pós-1985. Por que que nós chamamos de Nova República? Porque a partir de 1985, nós temos uma ruptura com o pensamento dos militares e a introdução de uma nova ideia no campo da política, da economia e da sociedade brasileira. Tanto é que nós temos a Constituição chamada Constituição Cidadã, que foi aprovada em 1988, uma nova Constituição do Brasil. Portanto, a atual Constituição que nós temos dentro do Brasil, ela foi promulgada, ou seja, ela foi aprovada pelos nossos constituintes lá em 1988. E, durante a nossa aula, nós vamos ter alguma ideia, alguma visão, tá, a respeito da Constituição de 1988. Vamos mostrar a necessidade de se estabelecer, de se criar uma nova Constituição para o Brasil, a necessidade de se enquadrar todos os indivíduos dentro de uma chamada Constituição Cidadã, de caráter principalmente de ideia uma Constituição democrática, pelo menos no papel, pelo menos na ideia dela, era chamada de Constituição Cidadã ou uma Constituição democrática. Para falar, então, da nova República, esse período de transição de 1985, tá? De 1985, transição do regime militar para o governo de civis, vai ser um momento muito atribulado. Para começar, na transferência da faixa presidencial. Olha o que disse João Batista Figueiredo, que era o presidente do Brasil, que deveria empossar o atual presidente José Sarney. Diz assim: não passo a faixa, nem recebo o Sarney em palácio, ou seja, era a visão dos militares em oposição ao retorno do governo para as mãos dos civis. Foi uma transição que a gente pode falar, uma transição pacífica, de forma eleitoral, mesmo sendo indireta, houve uma forma pacífica de transição do poder político. E os militares não sofreram qualquer punição, qualquer julgamento para os crimes cometidos durante o regime militar. Crimes de tortura, crimes de perseguição e outros crimes que foram estabelecidos por alguns militares dentro do regime. Então, foi uma transição que nós vamos considerar uma transição pacífica, diferente dos outros países da América que sofreram um processo de transição atribulado. Vamos citar o caso do Chile, onde nós tivemos o julgamento do general Augusto Pinochet como um criminoso, como se fosse um criminoso de guerra. No Brasil, nada aconteceu com os militares. E os civis que entraram na presidência trataram de estabelecer uma ruptura direta com os elementos do regime militar. Então, não passo a faixa e nem recebo José Sarney no Palácio do Catete, coisa nenhuma. Então, com essa afirmação, um telefonema ao ministro Leitão Abreu, o presidente Figueiredo expressou no início da madrugada do dia 15 de março, sua decisão de não participar da cerimônia de sucessão presidencial. Então, aí o que acontece? O José Sarney, empossado pelo chefe o presidente do Senado, pronto, ele é estabelecido como presidente da República do Brasil. E, a partir daí, ele encara um problema muito sério, tá? Primeira coisa, ele foi um político ligado aos militares. Então, parte da população acreditava que o José Sarney ia dar
continuidade à política dos militares. E como ele era do PMDB, era a única coisa que salvava a sua figura. Mas, no entanto, ficou aquela desconfiança da população brasileira de que o Sarney poderia dar continuidade à estrutura do governo dos militares. Então, para poder provar que ele não que o seu governo não estaria ligado diretamente às ideias do antigo governo, ou seja, dos militares, ele começa em 1985 a promulgar algumas emendas constitucionais, ou seja, chamado emendão, tá? Emendão, ou seja, tentativa de aumentar a credibilidade do presidente da República e diminuir a desconfiança da população em relação à ligação dele com os militares. Então, as eleições presidenciais passariam a ser reestabelecidas, tá? O voto seria estendido também para os analfabetos, tá? Haveria uma certa liberdade partidária. Os partidos políticos, eles teriam qualquer expressão de liberdade. Não haveria perseguição, nem proibição, nem cancelamento de partido político nenhum. Os partidos políticos poderiam ter vida própria, existência própria, sem nenhum mecanismo de perseguição, sem nenhum mecanismo de perseguição. Ou seja, o que vai acontecer? Então, o PCB, o PCdoB passam a ser legalizados dentro da estrutura política do Brasil. E até hoje são partidos que estão na legalização do TRE, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Certo? Então, essas primeiras ações do José Sarney foi para poder reestabelecer a confiança no presidente da República. Outra situação foi a chamada liberdade sindical. Os trabalhadores teriam toda e qualquer liberdade para associar-se em sindicatos. A formação do sindicato seria livre, não haveria intervenção política, não haveria intervenção nenhuma do governo quanto à forma de organização sindical que surgiria dentro do Brasil. E um ponto muito importante foi a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, formada por deputados eleitos para o Congresso Nacional em 1986. Qual era a finalidade da Assembleia Nacional Constituinte? A finalidade primordial e única finalidade era a elaboração de uma nova Constituição. O presidente da Assembleia Nacional Constituinte era, então, o deputado federal Ulisses Guimarães, e ele vai, juntamente com um corpo de deputados, reformular a Constituição do Brasil e 5 de agosto, se eu não me engano, se não me falha a memória, 5 de agosto de 1988 foi promulgada a nova Constituição brasileira, a Constituição de 1988, ou também chamada Constituição Cidadã, dentro do governo José Sarney. E nós podemos falar, alguns historiadores afirmam que a ação mais importante do governo José Sarney, independente da economia, independente da política, foi a aprovação da Constituição de 88, porque na economia nós passávamos por problemas sérios, problemas gigantescos na nossa economia. E, no campo da cidadania e da democracia, nós temos a aprovação da Constituição Cidadã. Tá? Então, dentro do governo José Sarney, o problema foi a inflação galopante, tá? A crise econômica que José Sarney herdou do regime militar. Então, muita gente critica, muita gente fala mal, muita gente fala que o governo José Sarney foi péssimo, foi ruim, mas nós devemos salientar que ele já pegou a presidência da República com uma certa instabilidade econômica, recheada de crises econômicas dentro da estrutura do Brasil. Por isso, ocorreram sucessivas
ou sucessivos planos econômicos dentro do Brasil para tentar conter a inflação. Só que década de 80, período de transições econômicas do mundo afora, tentativa de instalação do chamado neoliberalismo na Inglaterra, nos Estados Unidos, na década de 90, com Fernando Henrique Cardoso, nós passamos a adotar o modelo neoliberal, mas nesta época era muito difícil você estabelecer, ficar fora de uma crise econômica. Então, diz assim, o primeiro plano econômico dentro do governo de José Sarney foi o chamado Plano Cruzado, onde o ministro Dilson Funaro estabeleceu o corte de 3 zeros na moeda. Portanto, 1.000 cruzeiros passaria a valer um cruzado. E problemas seríssimos. Foi, exemplo, o congelamento de preços e o congelamento de salários. O reajuste seria automático após a inflação de 20%, o chamado gatilho salarial. Então, toda vez que a inflação alcançasse patamares de 20%, o salário seria reajustado. Mas isso praticamente não acontecia. Liberou o aumento de preços e o salário continuou congelado. Então, ficou muito difícil para a população manter as suas necessidades básicas ou suprir as suas necessidades básicas devido à ocorrência dessa condição do congelamento de preços e salários. Em 1987, nós podemos falar que houve uma ampla adesão da população ao plano econômico. Então, eram chamados, a população usavam broches, como esses que estão aqui à sua direita. A minha avó, eu me lembro, ela usava o broche, ia no mercado e dizia: eu sou fiscal do Sarney, se você abusar do aumento de preço dos produtos nas prateleiras, nós vamos denunciar para o governo. Então, acontecia essas coisas dentro da estrutura da década de 80, ou seja, se você comprasse hoje, a situação, o pacote de arroz já está caríssimo. Se você comprava um pacote de arroz, por exemplo, por 3 cruzados de manhã, à tarde esse pacote de arroz já poderia estar custando 5, 6 cruzados. A inflação era muito grande. Ela chegou aos patamares de 3 dígitos. E em alguns produtos, a inflação chegou à casa dos 800%. Então, depois nós vamos mostrar gráficos, nós vamos mostrar a situação que aconteceu. Então, há uma explosão do consumo. Então, a procura ficou maior do que a oferta. Então, houve uma chamada crise do abastecimento na década de 80. Você pode perguntar para os seus pais, para os seus avós, como era a condição de vida na década de 80 em relação ao abastecimento de produtos de primeira necessidade. Por exemplo, havia grande falta de produtos no mercado, haviam filas gigantescas para você poder comprar os produtos para suprir as suas necessidades. Então, há uma tentativa de desenvolver a produção nacional. Só que ocorre uma redução das exportações e um aumento das importações. Isso vai dar um certo desequilíbrio à economia nacional e pode até chegou até a prejudicar diversas empresas que se estabeleciam dentro do Brasil, tá? Para hoje, é basicamente isso. No nosso próximo encontro, vamos falar a ideia da privatização das empresas públicas que já foram sonhadas, pensadas pelo José Sarney. Vamos falar do segundo plano econômico do José Sarney, o segundo plano cruzado, tá? A promulgação da Constituição, a Lei Bresser, tá? A aprovação da nova Constituição, alguns pontos da Constituição e algumas ações que acontecem no campo social dentro do Brasil. E, consequência disso, vamos falar da eleição de 1989 e a vitória do Fernando Afonso Collor de Mello.
tá ok? Eu quero agradecer a presença de todos vocês na nossa aula, lembrando que hoje à tarde nós ainda temos aula de Introdução à Filosofia, 14 horas, não faltem e nós vamos seguir para frente. A semana que vem, para quem estiver na aula presencial, eu espero e aguardo pacientemente a sua presença no Colégio Alexander Fleming. Para quem não for, a gente vai se encontrar por aqui novamente, tá ok? Fiquem sossegados. Para vocês, eu desejo uma ótima quinta-feira, um beijo e até a tarde, ok? Tchau, tchau.